Oh, glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Glória a Deus, como você está? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está lembrando das maravilhas, das muitas maravilhas que o Senhor já fez na tua vida? Glória a Deus, porque nós não podemos nos esquecer, glória a Deus, de tantas maravilhas que o Senhor já fez na nossa vida. Quantas vezes nós estávamos ali afadigados, quantas vezes nós estávamos ali preocupados e o Senhor, Ele chegou com a providência para a nossa vida. Quantas vezes o Senhor já trouxe a solução para a nossa vida. E nós temos o costume de focar exatamente no problema. Nós temos o costume de olhar somente para aquela luta momentânea que nós estamos passando. Porque a luta, ela não vai durar na nossa vida para sempre. É só um tempo, é só um momento. Glória a Deus, aleluia. O problema, ele não vai ficar para sempre. É só um tempo, é só um momento. É preciso termos luta nesta terra para poder a gente ter vitória. Porque sem luta, nós não conseguimos vitória. Porque se a gente não lutar, como é que a gente vai ter vitória? Não tem. Glória a Deus, aleluia. Só se tem vitória se a gente lutar. Então a gente não pode fugir do problema. Glória a Deus, aleluia. Mas também a gente não pode focar no problema. Porque se a gente olhar somente para o problema, a gente olhar somente para a situação, para a luta, nós vamos acabar nos esquecendo de tantas maravilhas que o Senhor já fez na nossa vida. Nós vamos acabar nos esquecendo de todos os livramentos que Ele tem nos dado. Nós vamos acabar nos esquecendo de todas as vezes que Ele trouxe a solução para o problema. Nós vamos acabar nos esquecendo, glória a Deus, de tantas e tantas vezes que Ele nos abençoou. Por isso que nós não podemos de maneira nenhuma focar somente na situação momentânea que nós estamos vivendo. Nós não podemos de maneira nenhuma olhar somente para a luta, mas nós temos que olhar para as maravilhas, para as bênçãos, para os milagres que o Senhor nos concedeu, e temos que olhar para a palavra de Deus, para as promessas que o Senhor tem nos feito. Nós temos que olhar para o Senhor, porque Ele é grande, poderoso, é maravilhoso. E Ele tem, glória a Deus, aleluia, bênção preparada para a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Então, que os nossos olhos estejam fixos no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque se nós olharmos para a luta, nós vamos enfraquecer, nós vamos entristecer o nosso coração, nós vamos ficar preocupados, vamos perder noite de sono. Nós precisamos olhar para o Senhor. Ele é o Deus maravilhoso, o Deus poderoso, que já te tirou de tanta situação difícil, não foi? Glória a Deus, aleluia. Já te tirou de tanta situação que você pensou que não ia vencer. Já te tirou de tanta situação que muitos olharam e disseram, não tem mais jeito, agora é o fim, agora acabou. E esse Deus maravilhoso te tirou da situação difícil, assim como Ele livrou Daniel, glória a Deus, aleluia, na cova dos leões, porque Daniel, ele tinha um compromisso com o Senhor. Ele orava 3 vezes por dia, glória a Deus, aleluia, que tudo estivesse bem, que não estivesse, ele continuava a sua oração, orando ao Senhor. E ele foi fiel ao Senhor e o Senhor foi fiel a ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus ainda vai nos dizer que ainda que nós sejamos infiéis, ainda assim o Senhor permanece fiel. Glória a Deus, aleluia, porque Ele não pode negar a si mesmo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos ser fiel ao Senhor. Nós precisamos também, em meio à luta, em meio à dificuldade, continuar buscando ao Senhor, confiando nele e exaltando a Ele. Não é porque você está enfrentando uma luta, enfrentando uma dificuldade, que você vá se esquecer das outras maravilhas que o Senhor fez na tua vida. Não se esqueça, glória a Deus. Porque se você se esquecer, você não vai fazer como Daniel, continuar orando, continuar buscando, continuar glorificando a esse Deus poderoso. Não podemos nos esquecer de tudo quanto Ele já fez na nossa vida. Quantos livramentos você já teve? Quantos livramentos de morte o Senhor já te deu? Quantas oportunidades Ele já te deu de recomeçar? E a maior oportunidade que Ele nos deu hoje, neste dia, é de estarmos vivos, ó.
respirando, glória a Deus, enxergando, ouvindo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com saúde, porque muitos estão numa cama de UTI, glória a Deus, entubado, louvado seja o nome do Senhor, mas você está aí, glória a Deus, vivo, com saúde, glória a Deus. Só você diga que eu estou com uma dorzinha ali, outra ali, mas olha o estado, glória a Deus, andando, conversando, mexendo no celular, por estar assistindo esse vídeo, louvado seja o nome do Senhor, enxergando, por isso que está assistindo esse vídeo, ouvindo, por isso que está ouvindo esta palavra. Isso tudo é motivo de nós darmos glória a esse Deus poderoso. Tudo isso é motivo de nós exaltarmos a esse Deus fiel, que não nos deixa, que não nos abandona, que não nos desampara, mas Ele está conosco em todo tempo. Por isso Ele disse para Josué: não te deixarei, nem te abandonarei. Então não vamos também deixar o Senhor, não vamos também abandonar o Senhor quando estivermos passando por luta, enfrentando dificuldade. Vamos nos lembrar de tudo quanto Ele já nos fez para glorificar a Ele. E em Isaías, capítulo 25, e o versículo 1, por isso eu estou falando o que eu falei, porque esta palavra está dizendo: ó Senhor, Tu és o meu Deus, eita glória, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas, os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Então aqui ele está dizendo assim: porque fizeste maravilhas. Então ele está se lembrando do que o Senhor já fez. E por isso que esta palavra me convida, te convida a se lembrar das maravilhas que o Senhor já fez na nossa vida, para a gente não deixar a luta, a dificuldade e o problema momentâneo atrapalhar a nossa comunhão com Deus, atrapalhar o nosso louvor a Deus, atrapalhar a nossa exaltação a Deus. Mas que em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à adversidade, eu e você venhamos nos lembrar de tudo quanto o Senhor já fez na nossa vida, para assim a gente louvar, a gente exaltar e a gente glorificar esse Deus bom, esse Deus maravilhoso. Amém? Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Amém? Deus abençoe.